Definitivamente, Emília Pérez tem sido o filme mais polêmico dentre todos os indicados à premiação do Oscar de 2025. E boa parte das polêmicas, principalmente nos últimos dias, se dá por conta do diretor e da atriz principal, que desde a indicação ao Oscar, acabaram se envolvendo em diversas controvérsias bem problemáticas, que vamos abordar mais à frente no vídeo. Porém, não foi só isso que tornou Emília Pérez tão controvérsia. O filme, apesar de aclamado por europeus em festivais de cinema, acabou desagradando demais boa parte do público mexicano e latino-americano de modo geral. Há quem diga que esse hate só tá acontecendo por conta da equipe da Fernanda Torres, ou porque existe uma inveja relacionada, ou até discriminação, o que eu não posso negar que existe também, mas definitivamente não é só isso que tá rolando. Então, em meio a todas essas polêmicas, eu resolvi dar uma chance e assistir logo esse filme pra ver se era tão ruim assim. Eu fui ao cinema? Não fui ao cinema, mas eu assisti o filme. E agora, finalmente, eu acho que eu posso afirmar que eu tô do lado do povo, porque esse filme é uma droga. O filme já começa mostrando um pequeno grupo de mariachis que só aparecem ali uma vez no filme, nem aparecem em plano de fundo depois, só pra dizer que é uma história que se passa abaixo, sei lá, dos Estados Unidos, é um pequeno aperitivo do show de estereótipos que vamos ver daqui pra frente. Nós estamos acompanhando Rita, uma advogada que defende algumas pessoas, digamos, bem ordinárias. E aparentemente, no começo do filme, ela se vê em conflito com relação a esse seu trabalho. Isso nos é mostrado no começo, junto com o primeiro musical do filme, que, assim como muitos outros, é completamente esquecível. Após ter ganhado o caso com o belo discurso que a Rita escreveu, ela vai ao banheiro e recebe uma ligação com uma voz misteriosa, dizendo que ela tem a oportunidade de ficar rica se encontrar essa voz misteriosa na banquinha de jornal em 10 minutos. Então, simplesmente do nada, surgem algumas faxineiras do banheiro e elas começam a cantar sobre como a Rita poderia ser mais bem-sucedida se ela não fosse preta. O que definitivamente é um assunto muito importante, mas é simplesmente esquecido. Nunca mais é tocado nesse assunto durante o filme todo. Parece que só tá lá porque o diretor quer parecer que se importa com isso. Rita vai ao local de encontro e acaba sendo sequestrada, o que era muito óbvio de acontecer. Então, crianças, se você recebeu uma ligação de uma voz misteriosa dizendo pra você encontrar ela em qualquer lugar que seja, não vá. Após ser levada raptada para um lugar secreto, conhecemos Manitas, o dono da voz misteriosa. Um dos maiores, se não o maior, em termos desse filme, mandantes do tráfico de drogas de todo o México, inclusive dá pra dizer até que de todo mundo. Manitas oferece uma grande quantia em dinheiro para que a Rita cuide de todos os trâmites legais para sua transição de gênero. Manitas é uma mulher trans, que ainda não se transicionou por conta da situação que vive e da imagem que tem que portar. Porém, apesar de ter mulher, filhos e, bom, podemos dizer, uma carreira, ele definitivamente não se sente bem com aquilo. E não importa o que aconteça, não importa em qual posição ele esteja, ele não aguenta mais viver aquela vida. Ele sente que aquela vida não é a vida dele. E ele está disposto a deixar tudo para trás para poder ser finalmente quem ele é, para se tornar ela. O que definitivamente é uma premissa muito boa e muito interessante de ser explorada num filme desses. Porém, também é só um pano de fundo superficial para que a gente aceite a mudança total de um personagem para o outro. O primeiro ato do filme é literalmente só sobre isso, inclusive é aí que tem aquela cena bizarra de música que viralizou no Twitter. Man to woman. From penis to vagina. Foi mal, desculpa fazer você ouvir isso. O que também acabou gerando duras críticas da comunidade trans com relação a isso. Porque com uma história tão importante e relevante como essa, você simplesmente só usar ela como plano de fundo, não se aprofundar nos sentimentos, em como uma pessoa nessa posição pode se sentir, quais as dificuldades que ela pode passar ou poderia passar, enfim, é só ridículo. E bom, tudo isso acaba acontecendo. Rita consegue resolver todos os trâmites legais, manda a família de Manitas para a Suíça e ele acaba se tornando finalmente ela, depois de transicionar e virar Emília Pérez. 4 anos depois, Emília acaba procurando Rita novamente para que ela traga os seus filhos de volta da Suíça. Porque no fundo, Emília realmente não conseguiu se desfazer dos filhos. Ela simplesmente não conseguiu deixar tudo para trás e não aguenta mais viver sem os filhos. Ao longo desse vídeo vocês vão perceber que o roteiro desse filme é bem
bem novelão mexicano. O que eu acho que é a única coisa que o diretor realmente pesquisou sobre o México pra fazer esse filme. Pois o diretor do filme é francês, o filme não tem nenhum protagonista mexicano, é uma história que se passa no México, porém que não é filmada no México, e sim um set de filmagens na França. Só que, né, pra gringo europeu, parece que tudo na América Latina é igual, é impressionante. É só fazer umas ruas meio pobres, parecidas umas com as outras, e colocar um filtro sépia que pronto. Estamos no México, em Cuba, no Paraguai, no Brasil, em qualquer lugar que seja. Rita acaba acatando as ordens de Emília e traz toda a família dela de volta pro México. Porém, a partir daí que as coisas vão começar a me incomodar um pouco mais nesse filme. Emília sofre uma espécie de estalo divino depois de receber um cartaz de um garoto que havia desaparecido há 14 anos. Ela percebe que tudo que ela fez ali é errado e começa a simplesmente procurar os corpos de pessoas mortas pelo cartel para poder trazer conforto a essas famílias que perderam entes queridos por conta desse cartel de drogas que é muito gigante, inclusive é um problema real no México. E toda essa história me incomodou de um jeito que é difícil explicar. A maioria dos personagens desse filme, tirando a Rita, são personagens arquétipos, que não têm quase nada ou zero de profundidade alguma. Nós não somos introduzidos aos sentimentos deles, a como eles sentem, a como eles enxergam as coisas de maneira mais profunda, o que torna toda essa redenção da Emília algo extremamente forçado, sabe? O filme tenta forçar a gente a crer que um dos maiores chefes de cartel da história do planeta Terra, após se tornar uma mulher trans, simplesmente mudou toda a sua essência e tudo o que ele era para ser uma pessoa boa e melhor, apenas porque transicionou de gênero e simplesmente virou uma pessoa boa do nada. Eu sei que arrependimentos existem, pessoas mudam, porém, isso não é mostrado no filme de uma maneira coerente e de um jeito que faça você engajar naquilo de, realmente eu acredito que essa pessoa mudou, sabe? Tirando todo o aspecto desrespeitoso que há durante toda essa parte do filme. Existem diversas famílias reais que perderam de verdade entes queridos no México por conta do cartel de drogas e toda essa problemática de crimes que existe por lá. E eu nem consigo imaginar o quão doloroso deve ser para essas pessoas se verem representadas naquele filme cantando em momentos onde a situação de dor é gigantesca e meio que até idolatrando uma pessoa que anteriormente foi a causadora de tanto mal para eles mesmos. É quase como se fosse uma tiração, sabe? Como se eles fossem idiotas, enfim. Tudo isso dito por um diretor francês que disse abertamente que a língua espanhola é a língua de países pobres. Então eu tento separar um pouquinho as coisas, mas literalmente não dá. As coisas que aconteceram fora desse filme afetam a minha visão direta com relação à obra. Infelizmente não tem o que fazer. Jessie, que é ex-mulher de Manitas e também a Selena Gomez, ao retornar ao México, volta a se envolver com um rapaz chamado Gustavo. E assim, deixando um breve disclaimer, apesar do espanhol bem fraco da Selena Gomez, eu acho que ela atuou muito bem. Inclusive, de modo geral, com relação às atuações desse filme, não tem muito o que reclamar, principalmente da Zoe Saldanha. Ela realmente mandou bem como Rita. Jessie decide se casar com esse rapaz e mudar da casa de Emília junto com os seus filhos, para poder viver junto com esse seu novo antigo amor. Emília, tomada por um ciúmes meio irracional, junto do medo de perder os filhos e a raiva de ter sido traída no passado, diz que ela não vai se casar de jeito nenhum e que ela vai tirar os filhos de Jessie se ela tentar fazer isso. Jessie, sem fazer ideia que Emília era o seu antigo marido Manitas e pai dos seus filhos, não aceita essa ameaça de Emília e acaba fugindo com os filhos no meio da madrugada. E só pra constar, no meio desse filme a Emília acaba se apaixonando e se envolvendo com uma moça que vai à sua ONG para procurar, ou melhor, para ter certeza que uma pessoa ainda está morta e acaba se envolvendo e se apaixonando. Nada disso é muito bem explorado nesse filme e no final das contas realmente não faz diferença nenhuma no final ou em todo o contexto da história, só tá ali meio que pra tá. Jessie, junto do seu novo amor, resolve sequestrar Emília e mandar os dedos dela pra Rita, no maior estilo cartel mexicano mesmo, pedindo 30 milhões de recompensa, porque a Emília, no momento que a Jessie fugiu,
congelou todas as contas dela. E Rita, que já estava até meio que emocionalmente envolvida com Emília Pérez, acaba aceitando fazer essa troca. Porém, antes disso, ela chama alguns caras armados e eles fazem uma dancinha sincronizada com as armas. E sério, eu tenho realmente um problema com musicais. Definitivamente não é o meu estilo de filme favorito. Mas, porra, um filme com tantas músicas e a grande maioria delas não acrescentando absolutamente nada na história é realmente exaustivo. E assim, se fossem pelo menos músicas boas, a gente poderia até tentar relevar, mas se tem uma ou duas ali que são boas, eu acho que eu tô chutando alto até. Chegando ao local da troca, com certeza as coisas acabam não dando certo, e aí rola aquela trocação de tiro bem clássica mexicana que a gente tá acostumado a ver. E no meio de toda essa confusão, Emília finalmente revela pra Jesse que era Manitas, o seu antigo marido. Após estarem perdendo bem feio essa troca de tiros, Jesse e seu novo amante resolvem colocar Emília Pérez no carro e fugir do local. Mas no meio do caminho, Jesse se arrepende do que está fazendo e pede para Gustavo parar o carro, ameaçando. Eles entram numa briga ali dentro do carro e o carro desce um barranco, capota e explode, matando todos os passageiros ali dentro, tanto Jesse quanto Gustavo e Emília também. No final de tudo, nós temos aquela clássica cena de procissão com pessoas mexicanas que definitivamente não estavam no set original de filmagem, cantando uma música em homenagem a Emília Pérez, que ganhou até uma estátua como uma espécie de santa daquele local. E é isso. O filme acaba assim. Acho que no final das contas, Emília Pérez acaba sendo um filme que tenta fazer coisas demais e acaba não sendo nada bom propriamente dito. Uma história mexicana que não se passa no México, nem tem representantes mexicanos praticamente no seu elenco, nem na sua produção, que até entrega boas atuações, mas em personagens que são completamente vazios e totalmente unilaterais. É um filme que se propõe a ser um musical, mas que faz isso de maneira completamente medíocre, com músicas que são completamente esquecíveis e que não acrescentam absolutamente nada na história além daquilo que nós já estamos vendo. Tudo isso unido a declarações completamente desrespeitosas do diretor do filme para com os mexicanos e a língua espanhola de modo geral, com o vazamento de vários posts racistas, homofóbicos, xenofóbicos, negacionistas da Carla Sofia Gascon. Inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a Carla Gascon acabou de ser removida de toda a propaganda e ação de marketing de Emília Pérez pelo lado da Netflix. Pelo menos até a premiação do Oscar, não vamos ver Carla Sofia Gascon em mais nenhuma propaganda de Emília Pérez. Com relação à premiação, eu sinto que a situação do filme, que já não era muito boa, acabou piorando muito mais com todas essas polêmicas fora das telinhas. E eu tenho certeza que isso vai ter influência na votação da academia para definir os vencedores do Oscar. O que, bom, diga-se de passagem, não me deixa nem um pouco triste, porque tem um filme muito legal aí, pedindo passagem pra Emília Pérez, que merece muito mais atenção que esse filme. Inclusive, semana que vem vai sair vídeo sobre Ainda Estou Aqui, tá? Então se inscreve no canal pra você não perder. Bom, eu não sou nenhum crítico de cinema e longe de mim ficar cagando qualquer tipo de regra aqui, mas se fosse pra dar uma nota pra esse filme, eu acho que eu daria um 6,5, sendo bem generoso. Vale gastar dinheiro em um ingresso superfaturado no cinema? Não vale. Vale um VPN? Vale um torrent? Vale um torrent. Inclusive eu acho que tem gente que pode até se divertir com o filme, então vale um torrent sim. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez lembrá-los de se inscrever no canal, você vai me ajudar muito fazendo isso, e deixar o seu like também, isso é muito importante. Compartilha com aquele seu amigo que não viu Emília Pérez e não quer ver, pra também destilar ódio com relação a esse filme, porque eu sei que todo mundo gosta disso. E deixa nos comentários o que você achou, ou o que você acha, ou o que você imagina que é Emília Pérez. Porque sim, eu sei que muita gente não vai nem sequer assistir esse filme até sair na Netflix. Nos vemos na próxima e tchau.